Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta, esse é o canal Torá Beanus, canal dedicado ao estudo de Torá, de leigo para leigo, crescendo juntos e subindo juntos sempre. Nós estamos lendo agora a Parashá de Toledot, Gênesis 25, 19 até 28, 9. A Haftará de Toledot, Malaquias 1, de 1 até 2, 7. Que a gente aprenda que todas as nossas atitudes, principalmente como pais, recaem sobre nossos filhos. Aquilo que a gente faz de bem é herança para eles. Gênesis 25, a partir do versículo 19. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Estava Isaac com 40 anos de idade ao tomar Rívika, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher, porque era estéril, e atendeu o Eterno e concebeu Rívika, sua mulher. Essa luta durou 20 anos. E lutaram os filhos no seu ventre, e ela disse: se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno. Diz o Midrash que ela foi procurar Shem, a Malquisedec, que era profeta e sacerdote do Altíssimo. E disse o Eterno: duas nações há no teu ventre, e dois reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais do que outra nação se fortalecerá, e a maior servirá à menor. E cumpriram-se seus dias para dar à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro vermelho, todo ele, como vestido de pelo, e chamaram o seu nome Esav, ou Esaú. E depois saiu seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esav, e chamou seu nome Yaakov, porque Yaakov vem de Akev, calcanhar. Estava Isaac com 60 anos, a idade ao dar à luz a eles. E cresceram os moços, e foi Esaú perito caçador, homem do campo, Jacó homem íntegro que habitava em tendas. Aqui nós vemos já a diferença entre os dois irmãos, gêmeos idênticos, Esaú é idêntico na forma, porque Esaú era todo peludo e Jacó liso, e Esaú vermelho, daí o nome Edom, de dam, de sangue. Esav tinha já essa sua característica externa de ser muito proeminente. Então ele queria o campo, ele queria a vida, ele queria o que estava fora, ele queria buscar experiências externas, ele queria se relacionar com o mundo fora. Jacó já era um moço que interagia com a parte espiritual, que buscava a parte interna, que buscava se conhecer. Por isso que diz aqui, todo o tempo nós vamos ver a Torá chamando de Jacó de íntegro, ou seja, era uma pessoa inteira com ele. Esaú fugia de si mesmo buscando as experiências externas, ou seja, ele buscava a caça, a caça relacionada ao engano, porque todas as caças são feitas com armadilhas. Então Jacó não, ele vivia na tenda, era um homem que preocupado com a tribo, ele estava preocupado. Muitas vezes as pessoas entendem isso mal, achando que ele era um moço de ficar dentro de casa. Não é isso. A tenda quer dizer a proteção de toda a tribo. Então a preocupação dele era a família e a tribo. E aqui nós vemos o caminho dos dois irmãos sendo separados, se dividindo, cada um andando em estradas antagônicas uma ao outro. E gostava Isaac de Esav, porque comia de sua caça, e Rebeca amava a Jacó. Aqui fala Isaac comer a caça de Esaú, é porque ele gostava das histórias de Esaú. Ele se alimentava a parte de humor dele, de alegria dele, ou seja, ele gostava de ver as histórias que Esaú contava. E muito se diz que Esaú enganava o seu pai se deixava enganar por ele. E cozinhou Jacó um guisado, e veio Esaú do campo, e cansado. E disse Esaú: Jacó, enche minha boca, rogo-te dessa vermelha, que estou cansado. É interessante como é que a pessoa que ela é largada, vamos dizer assim, até a sua forma de expressar, ele fala aqui, enche a minha boca.
né? Ou seja, não me dá um pouco disso para comer, me dá um prato, não enche a minha boca. Ou seja, o desejo de Esaú era sempre para si, sempre um desejo egoísta, um desejo de se satisfazer o tempo todo. Tanto que a palavra Edom, que gera a expressão edomita, ou hedonista, né? A pessoa que é preocupada com as coisas do mundo, com os prazeres da carne. Por isso chamou seu nome Edom. E disse Jacó: vende-me como dia tua primogenitura a mim. Ou seja, Jacó falou: tá bom, você está preocupado só com a vida, eu estou preocupado com coisa que é mais importante, eu estou preocupado com realmente que é a nossa tribo. Então, já que você está querendo tanto isso, passe sua primogenitura para mim, porque eu vou ter uma coisa melhor para fazer com ela. Ou seja, Jacó mostra desde cedo uma perspicácia, uma visão para poder se estabelecer. E disse a Saul: eis que caminho para a morte, para que quero a primogenitura? Ou seja, a pessoa que está preocupada só com o momento, ela não consegue enxergar a parte da tarde se ela está de manhã. E muitas vezes não consegue enxergar nem o dia seguinte. A pessoa para morrer demora mais de 40 dias, né, sem comer. Ele chegou esfameado só. Né? Então ele não ligava, realmente, ele não dava nenhum valor para as coisas, vamos falar assim, espirituais ou de responsabilidade. Disse Jacó: jura-me como dia. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e cozido de lentilhas, e comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se, e desprezou Esaú a primogenitura. Diz até o Midrash que essa lentilha que Jacó fazia era para o menino que estava doente, né? Era para alimentar pessoas que estavam doentes na tribo. Então, houve ali uma cessão de responsabilidade, uma entrega, né, de responsabilidade e não de mérito. Porque Esaú estava preocupado, era consigo mesmo, e não estava preocupado em guardar a sua tribo. Né? A questão da herança do primogênito diz que o primogênito ganha o dobro do que os outros ganham. Então, você tem 12 filhos, a herança é dividida por 3, e o primogênito ganha 2 partes. Mas Esaú via isso como um peso para ele. Né? Então, o que ele queria realmente era se divertir. Eu queria era se relacionar, viver um momento, carpe diem, né? O laissez-faire, laissez-passer, deixa estar, deixa passar e vamos tocar o pau. Era isso que estava na cabeça dele. E houve fome na terra, além da fome primeira que houve nos dias de Abraão. E foi Isaac a Gerar, Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Eterno e disse: nós vamos ver Deus falando com Isaac 2 vezes aqui, e sempre falando da sua bênção por causa de Abraão. Olha só: não desça ao Egito, mora na terra que te direi. Peregrina nessa terra estarei contigo e abençoar-te-ei, que a ti e a tua semente darei todas essas terras. E confirmarei o meu juramento que jurei a Abraão teu pai, e multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus. Darei a tua semente todas essas terras, e serão abençoadas por tua semente todas as nações da terra. Porque escutou Abraão minha voz, e guardou minha sentença, meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. Interessante, porque a Torá só vai ser dada daqui 400 anos, mais ou menos. Né? E aqui o Eterno já fala sobre os mandamentos, estatutos e leis dele. Ou seja, a Torá, apesar de ser só conhecida estruturalmente daqui 400 anos, ela sempre esteve no nosso meio. Através dela, todas as coisas foram criadas. Ou seja, a estrutura dos valores da Torá, a estrutura da moral, da ética e dessas leis, é que estrutura a natureza, como nós já falamos várias vezes, falamos sempre, na verdade. Né? O Senhor criou a natureza e a própria natureza tem todas essas leis dentro dela. É aquilo que você planta, é o que você colhe. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Né? Se você planta responsabilidade, você vai ter responsabilidade voltada para ti. Né? Você vai ter boas coisas para você. Se você planta irresponsabilidade, é o que representa aqui Esaú e Jacó.
Na verdade, Saul e Jacó representam as duas inclinações, a boa e a má. Né? Porque todos nós somos feitos disso, dessas duas coisas. Nós temos dentro de nós tanto um Jacó quanto um Esaú. O problema é que os revisionistas históricos, principalmente religiosos, querem sempre dar a Jacó uma conotação de malandro, de esperto, daquele que engana. E a verdade não é essa. A estrutura de Jacó, aquilo que ele faz, é aquilo que nós devemos seguir. Jacó é um homem completo, ele tem seus dramas, ele tem seus problemas, ele tem seus conflitos internos, os erros que ele é obrigado a fazer. Quantas vezes na nossa vida nós entramos por caminhos que não vão dar em coisa boa, e nós sabemos disso, mas nós somos obrigados a entrar por eles por causa da circunstância. Mas de qualquer forma a gente sempre paga por isso. Essas consequências, de certa forma, são até amenizadas. Mas sempre há uma consequência, uma tristeza, por causa de tomar um caminho não bom. E aquele que vive de forma desregrada, colhe o que Saul colocou. Então, a gente vê isso aqui, que o Senhor abençoa Isaac por causa da fidelidade de Abraão. Né? O Provérbios fala que o homem de bem, ele deixa, o justo, né? Ele deixa herança para os netos. E é o que vai acontecer. Tudo que você faz de forma correta, você está plantando, você está construindo como que um edifício, um muro em volta da sua família, da sua descendência. E da mesma forma, aquilo que você faz errado, às vezes você deixa dívidas para outros pagarem. Sejam dívidas mesmo financeiras, econômicas, morais, que às vezes outras pessoas, gerações na sua frente, que vão se esforçar para apagar essa má herança. Haja Shalom, né? Deus não permita na vida de nós isso. Mas isso é a verdade. Então, esse ensinamento que a Torá diz aqui é o seguinte: tudo que a gente faz, a gente tem que ter consciência que nós afetamos a nós, seja de forma positiva ou negativa, a quem está do nosso lado, a nossa família, e aqueles que vêm depois de nós também. Aqui que era a visão de Jacó, porque ele era íntegro. E isso que a gente deve adotar. E Isaac, ele representa o atributo de Givurá, ou seja, o atributo de força, de restrição. O que Isaac fez em si toda a vida foi não agir como um filho mimado. Foi não agir como um herdeiro que acha que tudo pode. Ele teve uma responsabilidade tremenda com a herança que seu pai legou a ele. E começa lá no Monte Moriá, quando ele foi atado para ser sacrificado. Ele se entregou por bondade, por amor ao Pai e o amor a Deus. E Abraão fechou seu amor para poder obedecer a Deus. Né? Eles inverteram o atributo de cada um. E por causa disso, a vida de Isaac é uma vida maravilhosa, porque ele nunca sai de Israel, ele fica em Israel a vida toda, né? Aqui é a terra dos filisteus e a terra de Israel, cidade de promessa, né? Que é Gaza. Né? Gaza é a capital lá, né? Que é onde é que eles estavam. E onde ele vai, ele prospera. E cresce de uma forma tremenda. Nós vamos ver isso agora. Versículo 6. Esteve Isaac em Gerar, e perguntaram os homens do lugar sobre sua mulher, e disse: ela é minha irmã, pois temeu dizer minha mulher. Talvez me matem os homens do lugar por causa de Ribca, por ela é formosa à vista. E foi que ali se prolongaram os dias para ele, e olhou Abimeleque, rei dos filisteus, pela janela, e viu que Isaac brincava com Ribca, sua mulher. Chamou Abimeleque a Isaac e disse: mas eis que ela é tua mulher. Como disseste, ela é minha irmã? E disse Isaac: porque pensei, talvez morrerei por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Por pouco se deitavam do povo com tua mulher, e trarei as culpas sobre nós. E encomendou Abimeleque todo o povo, dizendo: aquele que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaac naquela terra e colheu naquele ano o cêntuplo que o Eterno abençoou. Olha a diferença. Abraão, quando desceu ao Egito, ele não consultou a Deus. Ele foi pela aparência do mundo, ou seja, pela forma que estava, então ele desceu. Aqui não, Isaac consulta e Deus fala com ele.
não desce. E assim, Isaac se restringindo, obedecendo, a bênção vem sobre ele. Mesmo quando ele erra, né? Porque aquilo era um costume. Vamos falar que seja um problema de caráter, de forma alguma. Era um costume que eles tinham, como o caso, né, nós já comentamos, da mulher que não conseguia ter filhos, tomar sua escrava e dá-la para o marido e aquele filho passar a ser dela, já que aquela escrava era dela também. E aqui era uma tática de proteção, que às vezes funcionava e às vezes não. Versículo 13. Engrandeceu-se o homem e foi crescendo mais e mais, até que se tornou muito grande. E teve ele posse de rebanho, posse de gado, e grande lavoura, e invejaram nos filisteus. Olha só, da mesma forma que Abraão enriqueceu no Egito, mas porque ele foi abençoado pelo faraó, aqui Isaac ele é abençoado por Deus. E cresce a ponto de ficar mais rico que o rei e o próprio país. E todos os poços que cavaram os servos de seu pai, nos dias de Abraão, seu pai, os fecharam os filisteus, e encheram-nos de pó. E disse Abimeleque a Isaac: afasta-te de nós, porque ficaste poderoso muito mais do que nós. E foi-se dali, Isaac acampou na vale de Gerar, e esteve ali. Aqui nós temos um ensinamento muito interessante. Ande com pessoas do seu tamanho. Né? Tem uma expressão muito engraçada, porque ela é falada de duas formas. Né? Eu prefiro ser cabeça de rato do que rabo de elefante. Mas no caso aqui, ser rabo de elefante é muito melhor. Porque aqui, a riqueza de Isaac trazia inveja e trazia prejuízo a ele. Ou seja, a inveja das pessoas pela sua riqueza fazia com que essas pessoas trabalhassem para que ele empobrecesse. Então o Senhor me fala, nós temos que buscar sempre estar junto com gente do nosso nível, não só questão financeira, mas principalmente espiritual, principalmente moral. Isso é fundamental para que a nossa vida prospere. Porque num ambiente ruim, onde as pessoas, aquela expressão, né, em terra de cego, quem tem um olho é expulso, aqui acontece isso. O Isaac se fortaleceu, prosperou, se enriqueceu. Em vez das pessoas olharem e verem por que acontece isso com ele, eu quero também, não. Elas queriam que ele empobrecesse. Elas queriam que ele perdesse sua riqueza para ficar igual a elas. Então a gente tem que ser muito sábio nisso, para ver com quem nós andamos, com quem nós ficamos, né? Com quem a gente convive. 17. E foi dali Isaac acampou no vale de Gerar e esteve ali. E voltou Isaac a cavar poços de água, e havia sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Os haviam fechado os filisteus depois de morrer Abraão. E denominou-os com os mesmos nomes que havia chamado seu pai. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam ali um poço de águas que emanavam. E brigaram os pastores de Gerar com os pastores de Isaac, dizendo: a nós pertence às águas. Chamou o nome do poço Eseca, porque é briga, né, contenda. E porque disputaram com ele. E cavaram outro poço, também brigaram com ele, chamou seu nome Sitna, né? Briga também, contenda, do mesmo sentido. E saiu dali e chamou outro poço. E cavou outro poço e não brigaram por ele, chamou seu nome de Rehobote, disse, porque agora fez-nos ampliar o eterno e frutificaremos na terra. Rehobote é largueza, né? É amplitude. Ou seja, às vezes você está num lugar, você tem que sair dele, aquilo não é o seu lugar. Agora você tem que continuar fazendo o que você está fazendo. Você tem que continuar lutando pelo que você acredita. Porque você vai chegar a um ponto onde você vai ter um lugar que você vai ter largueza e vai ter pessoas como você. E ali há prosperidade. Veja bem, não é que sejam pessoas que estejam ricas como você, mas pessoas que se alegram com a sua riqueza e querem também crescer junto. E aí que é legal. Aí é que a gente se sente realizado, porque você pode passar para as pessoas aquilo que te engrandece a outros e se torna um povo muito mais forte. É versículo 23. E subiu dali a Beersheba, e apareceu-lhe o Eterno naquela noite e disse: olha que Deus falando de novo com ele sobre Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas que eu estou contigo, eu te abençoarei e farei multiplicar tua semente por causa de Abraão, meu servo.
Você vê que as atitudes de Isaac não são a atitude do fundador, mas são a atitude daquele que dá continuidade ao trabalho do fundador. E a bênção do fundador vem sobre ele. Né? Como nós falamos, é muito importante isso. Tudo que a gente faz, né? Como eu falo sempre, a maior glória de um pai é ter filhos melhor do que ele. 25. E edificou ali um altar e rezou em nome do Eterno e armou ali sua tenda. E cavaram ali os servos de Isaac um poço. E Abimeleque foi ter com ele de Gerar em companhia de seus amigos e Pirrol, o general do seu exército. Tanto Abimeleque quanto Pirrol são títulos. Abimeleque quer dizer o meu pai é rei. Né? Então não é o mesmo Abimeleque, nem o mesmo Pirrol, que é o general da época de Abraão. Já são descendentes deles. E disse a ele Isaac: por que vindes ter comigo, já que vos desgostastes de mim, e me repeliste de vós? Disseram: vimos que o Eterno estava contigo, e dissemos: haja, rogo, juramento entre nós e ti, e faremos aliança contigo. O que não nos farás mal, porque não te tocamos e fizemos contigo somente o bem, e te enviamos em paz. Tu és agora bendito do Eterno. E deu-lhes um banquete, comeram e beberam. E madrugaram pela manhã, e jurou cada homem ao seu companheiro. E enviou Isaac, e separaram-se dele em paz. E foi naquele dia, e vieram os servos de Isaac, falaram sobre o poço que cavaram, e disseram: achamos água. Chamou Shibá. E, portanto, o nome daquela cidade é Beersheba, até esse dia. É o mesmo poço que Abraão faz aliança com o outro Abimeleque, né, com as 7 ovelhas. Né, Shibá ou Shivá quer dizer 7. E era Esaú de 40 anos de idade, tomou por mulher Yudit, filha de Beri, o Iteu, e Basmat, filha de Elon, Iteu. E foram elas rebeldes de espírito para Isaac e Rívica. Terminando essa parte, o que a gente vê aqui, que Deus sempre vai abençoar aquele que faz as coisas certas. Às vezes você não entende que você reza muito, você ora muito, e as coisas da sua vida não dão tão certo. E às vezes outra pessoa que não tem tanto esse relacionamento com Deus, as coisas deles andam de uma forma super tremenda. E isso vale para nós, para a gente poder analisar e fazer uma autocrítica. E ver que realmente não é a nossa função espiritual que nos faz diferente. Na verdade, é a obediência aos mandamentos, aos estatutos, aquilo que Deus colocou para a gente, que estava no coração de Abraão, que ele enxergava, mas que hoje a gente tem na Torá. E quando você vê que é uma pessoa tão impulsiva como Esaú, você vê esse tormento da vida dele, porque tudo que ele faz é na carne, tudo que ele faz é no impulso. Né? É a mulher que está mais próxima que interessa mais, é a aparência, só a aparência externa que interessa para ele. E no caso aqui, Isaac, o exemplo de Isaac para eles foi muito sério, muito forte, porque o que ele fazia era manter os ensinamentos do pai dele, né? E dessa forma prolongar a sua vida e prolongar a vida dos filhos. Isaac vai morrer com 180 anos, né? Vai viver mais do que o pai dele. Mas isso nós vamos ver na segunda etapa.